Fala, Márcio, beleza? Tá ouvindo? Abre a câmera aí. Tô virando aqui a câmera. Beleza? Tranquilo. O sol já tá Tranquilo, aí, ó. só não tô te vendo. Tá me vendo, não? Não. Tá bom. O pessoal tá me vendo aí? Tá todo mundo me vendo? Só ajeito aqui melhor. Eu acho que se melhorou. Cara, a tua câmera pra mim tá preta. Tá preto, Tá. mas tá aberto aqui, tá direitinho. O pessoal tá vendo o Márcio aí? Comenta aí, por favor. Se tá me vendo também. Tá vendo aí, Edson? Tá na área aí. Tá. Então tá bom, Edson tá vendo, aí tá todo mundo vendo. Se Tá Edson, vendo a gente? se Edson Persegueiros tá vendo, tá todo mundo vendo. Então tá beleza. Tá todo mundo vendo a gente. Selma também, obrigado. Alita, todos que estão entrando aí. Querendo que eu baixe um pouco a câmera? Tá bom. Deixa eu baixar. Vê se melhorou. Tá bom? Pra mim tá É tudo isso aí. preto pra mim, tá bom. Tranquilo? Então tá bom. Esperar o pessoal já está entrando aí, né? O pessoal já está entrando aí. O que que ocorre? A gente resolveu fazer essa live, né? E mesmo que todo mundo não possa entrar por agora, algumas pessoas falaram que ia poder entrar só no meio, outras falaram que o horário não era compatível, que tinham outros compromissos, mas a gente vai tentar, na medida do possível, deixar aí a live depois postada aí para que todos possam assistir o que a gente tem para conversar aqui hoje, né? Isso que é uma ideia que eu e o Guilherme a gente já estava desenvolvendo desde do ano passado, né? De falar um pouquinho, fazer uma live juntos aí para falar um pouco de nutrição, porque tanto nas minhas redes sociais quanto nas dele, né, muitas pessoas com dúvida, muitas pessoas se guiando por profissionais que nem são da área de nutrição, né? E aí seguindo por informações que não são as informações corretas de alguns assuntos, né? Então a ideia aqui é tentar ajudar um pouco as pessoas nesse sentido, né? Tá falando sobre alguns assuntos que são os assuntos mais comuns aí hoje em dia, né? Então a nossa ideia tá podendo desenvolver um pouco em cima disso, né? E Já calhou isso de aí, cair no Dia Mundial da Saúde, né? A gente né? nem tinha programado, mas calhou de cair no Dia Mundial da Saúde, e a gente sabe a importância da alimentação e exercício físico para a saúde. Ainda mais hoje em dia, que a gente está num ambiente cada dia mais obsogênico, cada dia com mais variedade de ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados, alimentos com alta densidade calórica, e que e a vida cada dia mais corrida, a gente pratica cada dia menos exercício físico. E isso vem acarretando na piora da saúde. Então, calhou bem de cair no Dia Mundial da Saúde a nossa live falando sobre alimentação e saúde, né? Exatamente. A ideia é a gente tá abordando alguns temas, né? Para quem não, o pessoal já tem um pessoal chegando aí, então a gente separou algumas perguntas que mandaram para a gente nesse período aí. Algumas questões foram repetidas, né? Porque eu acho que é a dúvida de muitos. Então, a gente colocou essas perguntas aqui. Algumas que vocês quiserem estar fazendo também, né? A gente está na correria do tempo, mas acho que a live, eu não sei se tem tempo ainda. Antigamente era uma hora só, né? Agora eu acho que é um pouco mais. Enfim, de qualquer forma, a gente vai dar prioridade para responder quem perguntou antes. Se não der tempo da gente responder a todos, né? Alguma dúvida que alguém queira colocar aí que a gente não fale aqui, a gente depois responde no privado ou faz um vídeo e responde aí nas nossas páginas. Já aproveitar aí e pedir para quem segue
aí o Guilherme, está me seguindo aqui também, não me segue ainda, né? E também o pessoal que me segue aí tá seguindo a página do Guilherme aí também, né? Então a gente tenta colocar aí bastante informação, bastante conteúdo aí para ajudar as pessoas, né? Então, quem puder tá seguindo aí, vai dar uma força para a gente, vai dar um ânimo para a gente continuar com esse trabalho, né? De estar divulgando aí as informações aí referente à nutrição, né, Guilherme? Isso aí, vamos desenvolver a live hoje em 1 hora, porque domingo é um dia bem corrido, as pessoas vão para a igreja, É, outros têm compromisso em família, então acho que 1 hora vai ser o tempo ideal para a gente poder ir desenrolando a live, falando sobre os temas escolhidos, mais alguns temas que vocês podem estar falando para a gente, algumas perguntas, nós vamos responder na medida do possível. O que não der tempo de responder, a gente pode fazer uma outra live, em outra ocasião, a gente pode abrir caixinha de perguntas no Instagram também, respondendo para vocês, beleza? porque tem assunto que é muito vasto, né? Por exemplo, você pega aí uma diabetes, você pode fazer uma live de horas aí só falando sobre diabetes, né? Então a gente, na medida do possível, vai tentar aí estar falando de uma forma mais sintetizada aí para que as pessoas tenham pelo menos uma noção e já ajude aí nas principais dúvidas. Mas na dúvida, procura um nutricionista que vai saber indicar o melhor caminho, né? Então vamos lá, Guilherme, vamos começar então. Falar um pouquinho aqui na primeira questão que fizeram foi a pergunta sobre a questão da diabetes, né? O que comer, o que evitar, né? Então, assim, primeiramente, a gente precisa ter ciência do que é diabetes, né? Então, assim, para a gente entender um pouco melhor, nós temos um órgão que se chama pâncreas, que produz um hormônio que se chama insulina, né? Da forma mais sintética, a função dessa insulina é regular a glicose, né, no sangue, e produzir energia para o nosso organismo. Então, o açúcar, quando a gente se alimenta, o alimento que a gente come, ele vira açúcar, porque as células do nosso corpo se alimentam de açúcar, né, entre aspas, e aí a função desse hormônio, né, da insulina, é o quê? Pegar esse açúcar que está no sangue e jogar para as células. Quando isso não acontece, a pessoa fica com chamada, fulano tem açúcar no sangue, que é o termo antigo que a gente usa, né? No caso, é a diabetes, né? Então, quando o nosso pâncreas não produz a insulina da forma adequada, né, a tendência é que a pessoa, né, se torne um diabético, né? Ou tipo 1 ou tipo 2, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender isso. Agora vou ver com o Guilherme. Guilherme, normalmente uma dieta diabética, o que a gente deve comer, o que a gente Então, deve estar evitando? ao contrário do que muitos pensam, não é só o açúcar, o carboidrato que estimula a insulina, né? Por exemplo, o whey Isso aí. protein estimula a insulina muito mais às vezes do que um pão com ovo, do que um pão com salada, o whey isolado. Então, assim, não é só carboidrato. A gente não tem que cortar o carboidrato 100% quando a gente está pré-diabético ou diabético. O ideal é a gente associar o carboidrato a proteínas, a vegetais, a gente aumentar o consumo de vegetais. Por exemplo, vai comer um pãozinho francês? Não tem problema, não precisa cortar o pão. Bota o pãozinho, bota um ovo, bota uma salada no pão, que isso vai diminuir a carga glicêmica dele. Então não vai estimular muito a insulina nessa hora. Por exemplo, na hora do almoço, vai comer, ele pode comer o seu arrozinho, sua batata, mas o que é interessante fazer? Come primeiro a salada, comeu a salada, come a proteína, depois come carboidratos. Vai reduzir em mais da metade o pico glicêmico naquela alimentação. Então você não precisa cortar todo o carboidrato, mas sim aumentar o consumo de proteínas e aumentar o consumo de vegetais. Lógico, a gente tem que cortar o carboidrato refinado. Por exemplo, o açúcar. O ideal é você cortar o açúcar, não comer bolachas, biscoitos recheados, essas coisas que não agregam em nada a gente nutricionalmente. E Alimento. não adianta trocar o açúcar refinado por açúcar demerara, por açúcar mascavo. Açúcar é o açúcar. Então a gente tem que cortar mesmo, o máximo possível cortar o açúcar, diminuir a ingestão de carboidrato, mas não precisa cortar o carboidrato e aumentar a
ingestão de vegetais, legumes, vegetais e proteínas. Principalmente alimentos ricos em fibras, né? Frutas com casca e tudo mais, frutas frescas, cereais integrais também. Então, isso tudo ajuda nesse processo aí, beleza? Então, e é sempre importante também aliar a dieta, a alimentação, a exercício físico. Porque o que acontece? Os estudos mostram que a gente fazendo cardio reduz e muito o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 tem que tomar remédio, não tem jeito. A pessoa já não tem mais a função ali do pâncreas. Agora, a diabetes tipo 2 e a resistência insulínica, a gente tem que aumentar a prática de exercício físico, principalmente cardio. A gente tem aqui um estudo sueco que mostra que aumentando a atividade física numa perda de peso moderada, reduziram a incidência de diabetes tipo 2 em 50% em homens de meia idade. Já no estudo chinês, acompanhando pacientes com intolerância à glicose, intervenções de 6 anos com dieta, atividade física, dieta mais atividade física resultaram em uma redução aproximadamente de 30% a 40% no risco de diabetes em pessoas com peso normal e também com sobrepeso. Então a gente vê que a prática de exercício físico também é muito importante, além da dieta, é claro. exatamente. Foi o que o Guilherme comentou aí. Então a gente precisa ter um certo cuidado, que tudo é equilíbrio, mas também é estratégia, né? Você comendo aí com o pão aí com a proteína, ele vai ajudar nesse processo aí. Então, né, existe essa questão, porque ele falou, da diabetes tipo 1. Tipo 1 é quando realmente o pâncreas já não produz mais insulina. A pessoa até tem que tomar insulina, né, acompanhada no médico, para poder não ter problemas, né? Então, a diabetes é uma doença perigosa, né? A doença que, de fato, pode levar à cegueira, né? A amputação. Então, assim, isso, para quem não é diabético tipo 1, ele pode evitar se tornar um diabético aí, né? Através das alimentações adequadas, né? Vou passar para E aliando também, mesmo a gente fazendo a dieta, a gente fazendo exercício físico, não pode cortar o uso do remédio, do fármaco indicado pelo médico por nossa conta, tá, gente? Porque faz toda a diferença também. E a gente tem pergunta aqui, Márcio, do Ricardo, botando aí, primo, beleza, primo? Qual a sua opinião em relação ao consumo de frutas? Existe um certo medo de algumas pessoas em consumir frutas devido à frutose. Cara, eu não conheço ninguém que ficou pré-diabético ou diabético por consumir muita maçã, por comer muito morango, muita melancia. A fruta é rica, as frutas, de uma forma geral, são ricas em fibras, ricas em fitoquímicos, em micronutrientes muito importantes. A última coisa que você deve cortar, no caso de pré-diabetes ou diabetes, é a fruta. A última coisa que você tem que fazer. Porque o que acontece? A pré-diabetes, na realidade, que tem até a Cielo perguntou aí o que é a pré-diabetes, o que é a resistência insulínica. A resistência insulínica, na realidade, o seu pâncreas está funcionando, ele está ali jogando a insulina, só que o que acontece? Devido à gordura abdominal, aquela gordura que a gente tem ali no abdômen, o nosso corpo fica resistente, as nossas células ficam resistentes à ação da insulina. Então fica ali aí fica insulina ali rolando no nosso sangue e a gente não consegue captar essa insulina para a célula. Então, tipo assim, na resistência insulínica ou na pré-diabetes, a gente tem a ação da insulina ali do pâncreas, só que o nosso corpo não metaboliza muito bem a insulina. E isso a gente vai melhorar perdendo peso. Só vai perder, tem que perder a gordura abdominal, não tem jeito. E isso não precisa ser uma pessoa com 150 quilos, tem que chegar a 70 quilos para isso. Uma perda de 10 a 15% do peso já vai melhorar muito esse quadro aí. Tem estudos que mostram em casos de 15 quilos de perda de peso em pessoas com sobrepeso, já até salvei aqui, uma perda de peso aproximadamente de 15 quilos, alcançada pela restrição de calorias com parte de um programa de gerenciamento intensivo, pode levar à remissão do diabetes tipo 2 em 80% dos casos de pacientes com obesidade e diabetes tipo 2. Ou seja, você não precisa cortar a fruta.
cortar o carboidrato. Você pode conseguir continuar comendo sua fruta normalmente. Lógico, a gente com moderação, nada com exagero. Exato. Você não vai pegar e comer 10 bananas de manhã. Mas come ali uma bananazinha com iogurte natural, um hashi, uma linhaça, você pode comer normalmente, sem problemas. A frutose não é o problema. O que deve ser verificado foi comentado pelo Guilherme, são as quantidades, né? Algumas frutas têm um índice glicêmico um pouco maior que outras, então por isso que nada pode se comer à vontade, né? Tudo tem que ser moderado, né? Então a gente sempre fala, o equilíbrio é tudo, né? Então vamos adiante aqui, pra gente, porque diabetes eu sei que é um assunto que assim chama muita atenção, se parar a gente realmente fica aqui só falando da diabetes, né? Vou falar, Sim. vamos falar um pouquinho agora sobre uma das dietas que chama-se de dieta, né? Da moda, que é o jejum intermitente, né? A gente tem dúvida do que é o jejum intermitente. A gente acha que o jejum intermitente é uma dieta, mas na verdade o jejum intermitente é uma estratégia, né? Que alimentar que visa você usar a gordura armazenada como fonte de energia, né? Então essa é a ideia inicial. Então existem os protocolos, mas ele não é não é uma dieta, porque eu posso fazer jejum aí de, sei lá, de 20 horas, e aí na janela de alimentação, por exemplo, de 4 horas, eu não realizar o déficit calórico, né? Eu comer mais do que o meu corpo queima, né? Então, é isso que é importante a gente estar entendendo. Como é que funciona essa dinâmica, né? Para a gente entender. Como é que funciona essa dinâmica? O nosso corpo tem a chamada taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia, né, de calorias que o nosso corpo necessita para sobreviver. Então, se eu acordar de manhã e não fizer nada, ficar deitado o dia inteiro, meu corpo queima calorias. Por quê? Meu coração está batendo, meus órgãos estão trabalhando, né? Então, o nosso corpo queima calorias, tá? Então, assim, baseado aí no peso, na idade, né? No sexo, né? Nós temos uma quantidade X de calorias que o nosso corpo queima para se manter, né? Sobreviver, para os órgãos trabalharem. E isso somado ao que a gente faz no dia a dia, a nossa caminhada, a nossa atividade física, né? Isso se soma a essa taxa metabólica basal e nós temos aí uma quantidade X de calorias que nós queimamos por dia. Como que eu faço para perder peso? Eu tenho que ingerir menos calorias do que o meu corpo queima. Então, a minha dieta tem que ser inferior ao que o meu corpo queima para que eu possa perder peso, tá? Isso aí independe do que você vai comer. Se você fizer déficit calórico, pode ser comendo hambúrguer, batata frita, o que você quiser, sorvete. Se você fizer déficit calórico, você vai perder peso, tá? Então, assim, não adianta eu fazer o jejum intermitente se na janela que eu tenho eu comer mais do que o meu corpo queima, porque eu não vou perder peso, mesmo fazendo jejum, entendeu? Então, assim, eu tenho como emagrecer comendo, eu tenho como emagrecer comendo qualquer coisa? Até tem, entendeu? Mas a gente sabe que, assim, alimentos industrializados, né, fast foods e por aí vai, eles têm muita caloria. Então você come pouco de quantidade, mas muito de caloria, né? Você come pouco de quantidade e muito de caloria. Então, se você entrar numa dessa, e em termos nutricionais, né, que é o que o corpo precisa, né, de vitaminas, minerais adequados, esses alimentos não têm praticamente nada, né? Porque é um alimento totalmente sujo. Então, assim, não é comida de verdade. Então, assim, se você viver só disso, todo dia só do salgadinho de barra, todo dia só do hambúrguer, enfim, não vou citar o nome do hambúrguer X, Y, Z, da batata frita do sorvete, mesmo que você ingira menos do que o seu corpo queime, né?
você pode até perder peso, mas você vai perder peso e vai, obviamente, ficar doente, né? Então, a gente precisa ter atenção a isso. Então, o jejum intermitente, tá? Ele não é uma dieta, ele é uma estratégia, é um jejum, entendeu? As pessoas, mas eu gosto de fazer. Beleza, ótimo, pode fazer. Mas entenda que se você não fizer o déficit calórico, você não vai perder peso, tá? Isso aí, para ter a perda de peso, tem que existir o déficit calórico, entendeu? E é melhor fazer o déficit calórico com alimentos que, obviamente, né, vão trazer os benefícios nutricionais adequados, né? E algumas pessoas eles fazem jejum intermitente porque tem a ideia que quando a pessoa está em jejum, ela está queimando mais gordura. Realmente, quando você está em jejum, você queima mais gordura. Só que você queimar gordura não quer dizer que você vai emagrecer. Porque o que acontece? Você está queimando mais gordura, mas quando você se alimentar, o corpo vai repor aquela gordura ali que você queimou. Não adianta você queimar mais gordura por um certo tempo, se você depois repor a quantidade de calorias. O seu corpo vai repor aquelas gorduras. Então, assim, o jejum intermitente, como o Márcio falou, se te ajuda a ficar em déficit calórico, eu me sinto bem fazendo o jejum intermitente e eu como em 4 horas. Eu faço jejum de 20 horas e em 4 horas no dia, comendo só, eu consigo ficar em déficit calórico e me sinto bem. Beleza, é uma estratégia a ser usada em caso de emagrecimento. Em caso de pessoa que está querendo hipertrofia, já não é uma boa estratégia. Se a pessoa está querendo ganhar massa muscular, a pessoa tem que fracionar ali de 3 a 4 refeições no dia a quantidade de proteínas que ela come, para aumentar a síntese proteica. Agora, em perda de peso, se te ajuda a ficar em déficit calórico, beleza. Agora, se você faz jejum por 20 horas, 18 horas, e nessas 4 horas você come 3.000 calorias, e se seu corpo gasta 2.500 calorias para manter no peso, você vai ter um acréscimo de 500 calorias por dia, e com isso você vai ter o ganho de peso, não tem jeito. Independente se você está queimando mais calorias quando está em jejum ou não, porque seu corpo vai repor. Isso aí não adianta. Emagrecimento, assim, lógico, tirando as estratégias, emagrecimento é matemática, não tem jeito. Se seu corpo gasta 2.500 calorias para se manter, se você comer 2.000 calorias, você vai perder peso. Se você comer 3.000 calorias, você vai ganhar peso. Aí entra a estratégia, como o jejum intermitente, o aumento de proteínas, o aumento de fibras. Aí entra a estratégia. Mas o jejum intermitente em si não vai te fazer perder peso ou ganhar peso. Uma outra também, aí já realmente é dieta, né? Vamos falar aqui rapidinho sobre a dieta low carb e a cetogênica, né? A low carb, né, como o nome diz, né, baixo carboidrato, né, você diminuir um percentual de carboidrato, mas muita gente acha que low carb é zero carb, né? É nada de carboidrato. E na verdade, o low carb, abaixo aí de 55% da alimentação diária, né, dos macronutrientes. Nós temos os macronutrientes, o carboidrato, que é a nossa fonte de energia, né, a fonte de energia principal do nosso corpo, a proteína, né, responsável aí pela parte muscular e tudo mais, e a gordura, né, que pega aí as nossas vitaminas, né, e minerais e transporta para o nosso corpo, responsável também pela parte regula a temperatura do nosso corpo, né, a gordura boa, né? Então, assim, nós temos estratégias alimentares com determinados percentuais. Então, abaixo de 55% de carboidrato em qualquer dieta, tá? Já é considerado low carb, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia, né? E quer falar alguma coisa, Guilherme, sobre a low carb? E a low carb, ela é uma boa estratégia em algumas situações. Por exemplo, em caso de diabetes, pré-diabético, é uma boa hora para se usar a low carb, porque você vai reduzir o consumo de carboidrato, aumenta o consumo de proteínas e gorduras boas. Não adianta você fazer um alto consumo de proteína com gorduras gordas, com carnes gordas, que isso vai fazer mal
para você. Gordura saturada implica ali diretamente no LDL. Então a gente tem que ter cuidado. Quando fazer low carb, a gente fazer com carnes magras, tá? Proteínas vegetais também, e usar gorduras boas, gorduras ricas em ômega 3 e ômega 6, tá? Evitar carnes gordurosas. E quando fizer low carb, a pessoa que treina, por exemplo, tem que ter cuidado para não baixar muito carboidrato, porque quando a pessoa baixa muito carboidrato, ela perde performance. Ela fica mais letárgica, mais lenta, fica mais cansada. Então, para uma pessoa que é atleta ou uma pessoa que está querendo ganho de performance, a low carb já não é uma boa estratégia. Uma pessoa que quer ganhar peso também, low carb já não é uma boa estratégia. Porque o que acontece? A proteína ela tem um poder de saciedade muito grande. Ela demora a digerir no nosso corpo, então ela dá saciedade. Então, se você estiver comendo muita proteína, você não vai conseguir consumir, às vezes, aquela quantidade de calorias suficiente para ganhar peso. E não é a quantidade. Você não precisa comer 1 quilo de carne por dia, 2 quilos de carne por dia para ganhar massa muscular. Não precisa. Você tem ali a quantidade mais ou menos de 1,2 a 1,6 gramas quilo, por exemplo. Se você tem 100 quilos, você comer 160 gramas de proteína, não de carne, de proteína. Isso aí já vai maximizar a sua síntese proteica que você ganhar massa muscular. Agora, para a perda de peso, normalmente o nutricionista passa dieta low carb, normalmente. Não é essa low carb de internet, que é zero carboidrato, corta o arroz, corta o pão, vai comer só carne e gordura. Não, essa low carb aí é doideira. Agora, normalmente, na perda de peso, na dieta de déficit calórico, a gente já bota uma dieta low carb, normalmente. Mas, como você falou, low carb com carboidrato moderado. Não corta 100%, mas bota ele moderado. Você pode continuar comendo seu pão, comendo seu arroz, mas a gente vai diminuir um pouco a quantidade e aumentar a quantidade de proteína. E o low carb, a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque assim, você baixar muito o consumo de carboidrato, tá? E a gente vai até falar um pouquinho disso na outra dieta que é cetogênica, né? Você baixar muito o consumo de carboidrato, você automaticamente aumenta o consumo de proteína e gordura, né? Então, aumentando o consumo, com um consumo excessivo de proteína, né? Isso pode impactar, né, nos nossos rins, né? A produção de ureia aumenta, né? E com isso o rim não consegue, né, eliminar isso. Então isso aí pode te trazer um problema renal. Já conversei com várias pessoas, até pacientes, que tiveram problemas renais por conta do alto consumo de proteínas, sem um controle, praticamente zerando carboidrato por muito tempo. Então, assim, é até importante, o Guilherme citou isso aí, a dieta ela tem que ser ciclada sempre, entendeu? Não adianta fazer low carb o resto da vida, entendeu? Então, isso tem que ser ciclado exatamente para não ter nenhum tipo de problema. Então, por isso tem que ser acompanhado por um nutricionista. A gente fala aí que o pessoal às vezes pega a dieta aí, né, que o coaching, aquele cara de internet que não tem uma formação, não tem um conhecimento, e vai seguindo aquilo ali direto. E aí depois ele vai descobrir lá na frente que ele adquiriu um problema de saúde, emagreceu, mas ele adquiriu um problema de saúde devido à alimentação desequilibrada. Então, por isso que é necessária a presença, né, de um nutricionista para acompanhar os três processos, né? A Selma fez uma pergunta aí das gorduras boas, né? Gordura boa é a gordura dos peixes, né? De água fria, óleos vegetais, oleaginosas, né? Nozes, castanha do Pará, né? O abacate, né? Chia, linhaça. Chia, azeite, linhaça, sementes, né? Então, assim, esses alimentos são alimentos que contêm a gordura boa, né? E até faz parte aí da dieta cetogênica, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. Que a dieta cetogênica você baixa bastante a ingestão de carboidratos, né? De 20% para baixo. Né? Então, praticamente, você baixa bastante carboidrato e aumenta muito o consumo de gorduras, né? Então, por isso, até o último comentário que eu fiz, por isso mesmo que não é aconselhável você fazer essa dieta por muito tempo, tá?
Os especialistas dizem que no máximo aí, estourando aí mês, 40 dias, assim, no máximo mesmo, devido ao que eu já tinha colocado anteriormente. Porque é difícil fazer uma dieta cetogênica somente com gorduras boas. Tu acaba comendo muita gordura animal e isso vai implicar no aumento do nosso colesterol, do LDL. Então, isso pode ser ruim para a nossa saúde cardiovascular. Normalmente, a dieta cetogênica vai aumentar, vai melhorar ali quem é diabetes tipo 2 ou pré-diabético, esse quadro pode melhorar, mas o quadro de colesterol, do LDL ali vai piorar consideravelmente. Então, como o Márcio falou, às vezes 30, 40 dias é ideal ali. E além de ser uma dieta muito difícil de se manter. Porque, tipo assim, se você comer 2 pães, você já saiu da dieta cetogênica. Entendeu? O carboidrato é muito baixo. Então é uma dieta muito difícil de você manter. Exatamente. E se manter, tem que tomar um cuidado desses pontos que a gente comentou, né? Vou passar para um outro ponto aqui, né, que a gente vai falando de nutrição e o assunto é muito interessante e o tempo vai passando rápido, né? Vamos falar um pouquinho aqui da diferença de alergia para intolerância, né? Então as pessoas às vezes confundem um pouco a diferença de um e o outro, né? Então na alergia, né, a pessoa se torna alérgica porque é uma resposta imunológica, né? O organismo ele cria anticorpos quando você ingere determinados alimentos com determinadas substâncias, ele entende que aquilo ali é um agente agressor, né? Como se fosse um vírus tentando te destruir, mas é um alimento, né? Então, a alergia, normalmente ela se desenvolve na infância, mas pode se desenvolver depois também, mas é mais comum na infância, né? E o perigo da alergia é que ela pode te levar até a morte, né? Então, quantas pessoas eu comi camarão e morreu, entendeu? Então, assim, a alergia tem essa coisa. Já na intolerância alimentar, o alimento ele não é digerido corretamente, né? Então, dessa forma, né, o que ocorre? É, ele ataca principalmente a parte do sistema gastrointestinal, né? Então, é igual a pessoa que tem uma intolerância à lactose, por exemplo, né? Que é uma síndrome causada pela diminuição ou falta, né, de lactase no organismo, que é aquela enzima que é responsável pela digestão e absorção da lactose, né? Que a lactose é um açúcar presente no leite e nos seus derivados, né? Então, a intolerância leva a isso. Então, a intolerância, ela não te mata, ela te faz se sentir mal, mas a alergia, ela pode te matar. Então, assim, é sempre importante, a gente precisa ter ideia disso, é sempre importante, numa situação dessa, comer alguma coisa que não se sente bem, procura um alergista para identificar, né? Junto aí também com um nutricionista, né? Que ajuda nesses processos também, se é intolerância, se você realmente tem alergia, né? Então, E a alergia, normalmente, não tem jeito. Você é alérgico, vai ser alérgico o resto da sua vida. Exemplo, a alergia a amendoim, a alergia ao iodo do camarão, a alergia à proteína do leite, não a lactose, mas a proteína do leite, que é a caseína ali. Agora, a intolerância, você pode estar intolerante hoje e amanhã você não está intolerante mais. Pode ser um estado do seu corpo ali de alerta. Um certo tempo você está intolerante à lactose ou alguma outra substância, e daqui a um mês você pode não estar mais intolerante. Entendeu? Então, assim, a alergia é para sempre. Intolerância pode ser como pode não ser. exatamente. E intolerância também tem níveis. Tem pessoas que são intolerantes à lactose que pode tomar um copo de leite e não vai fazer tanto mal para ela, assim, só se ela exagerar. Agora, tem pessoas que não pode comer um pedaço de queijo, por exemplo, que já vai se sentir mal. Então, assim, Exatamente. a intolerância tem níveis. Eu estava conversando com uma amiga que ela falou, poxa, estranho, eu tomo leite assim, eu me sinto mal. Mas eu como queijo e tá tudo bem, entendeu? E assim, Uhum. realmente é um nível que ela de fato tem intolerância aí à lactose. E também E tem para intolerância ao intolerância, glúten, né? Oi? e para intolerância você não precisa fazer exame, gente. Assim, tomou um copo de leite, você toma leite, se sente mal, cortou.
não se sente mal mais, você já sabe que é intolerância. Não precisa fazer exame, pagar caro no exame só para isso. Isso aí. Porque isso não vai fazer, não Mas se vai você mudar muito tiver a sua vida dúvida, fazer o exame ou só não. se você tiver uma dúvida se é alergia ou não, né? Porque alergia é algo grave, você fica com mancha É, no corpo quando você bebe um copo de leite, sentir dificuldade para respirar, alguma coisa assim. Então, é bom ficar de olho. E tem também a intolerância ao glúten, né? Que aí muita gente fala, o ideal é que ninguém coma glúten, né? E aí, Guilherme? Isso aí é tem verdade? Todo o mundo glúten. deve ficar longe do glúten? O glúten tem a pessoa celíaca mesmo, que ela não pode consumir o glúten de jeito nenhum, que vai fazer mal para ela. Tem a pessoa que não tem uma tolerância muito boa ao glúten, que ela se sente mal se consumir um alto índice, assim, um alto índice de glúten, comer muito glúten se sente mal, mas não faz tão mal para ela. E tem a pessoa que pode consumir o glúten normalmente. Eu, por exemplo, eu posso comer o trigo, normalmente não vai me fazer mal nenhum. Tem gente que se comer vai se sentir estufado, inchado, entendeu? Tipo assim, o glúten não é uma proteína de qualidade, não é uma excelente proteína. Mas você também não precisa cortar o glúten se você não tem problema, se você não é celíaco ou não é intolerante ao glúten. Você pode comer normalmente o glúten que não vai fazer, vai mudar em nada na sua vida. Você não precisa trocar o trigo pela farinha de arroz, por exemplo, se você não é celíaco ou se não é intolerante ao glúten. É, o glúten, só para explicar um pouquinho, tem gente que às vezes não sabe nem o que é o glúten, né? Glúten é uma É. proteína que é presente no trigo, no centeio, na cevada, né? Então, enfim, e quem tem intolerância aí ao glúten, de fato, né? Vai ter dor, vai ter inchaço abdominal, né? Vai ter dificuldade de absorver determinados nutrientes, né? Então, se você é celíaco, tem que ficar de olho nisso aí, entendeu? Beleza? Vamos adiante? Ou tem mais alguma Agora, coisa para falar? Vamos falar aqui um pouquinho bom. de um assunto aqui sobre o whey protein. Galera aí que faz atividade física, né? A primeira coisa que a gente ouve falar, a pessoa, whey. Ah, eu entrei para academia, tem que tomar whey, né? A gente ouve muito isso, né? Primeiramente, só para poder explicar, né, o whey protein é um suplemento, que ele é obtido através da proteína do soro de leite de vaca, tem até de ovelha e cabra, né? Não é muito comum, mas tem também, né? Então, ele é utilizado para complementar a dieta, né, de pessoas que desejam mais especificamente ganhar massa muscular, mas têm dificuldade de ingerir, às vezes, proteína de outros alimentos e tudo mais, né? Então, assim, conheço pessoas que não gostam muito de carne, ou no dia a dia, né? Durante o dia, precisam ingerir mais proteína e não tem como comer uma carne, comer um ovo no trabalho, né? Enfim. Então, tem dificuldade, né, de ingerir proteína e você tendo whey ali é muito mais fácil, né? Aí, E Guilherme, eu acho o whey mais interessante, às vezes, para o idoso do que para quem pratica atividade física, porque, assim, o whey é nada mais é que a proteína. Se você tem uma boa dieta ali, calculada direitinho, com um bom aporte de proteína, o whey se torna dispensável. Agora, para o idoso, tem dificuldade, o idoso normalmente tem dificuldade de comer, de mastigação. Então, para o idoso, às vezes é mais difícil consumir a quantidade de proteína ideal. Aí o whey isso pode ajudar e muito. E a Priscila Vargas até perguntou se tem diferença consumir o whey com leite ou com água. Cara, tanto faz. Você consumir com leite, você vai economizar no whey. Você pode usar menos whey para ter aquela quantidade de proteína específica na porção. E normalmente fica mais gostoso. Se você quiser consumir com leite, pode consumir sem problemas. eu Vai aumentar o aporte calórico, mas vai sim, aumentar sim. também o aporte proteico. Então, pode ser uma boa estratégia. Não faz diferença, assim. Você não vai perder a qualidade do whey protein por tomar ele com água ou não. Mas, Eu digo, assim, o whey é dispensável, tá? Se você tiver uma dieta bem calculada. Ele só pode te ajudar, é uma estratégia ali, você vai poder ter um consumo de proteína mais fácil e é a única proteína doce, né? As pessoas gostam muito por causa disso, que você pode manejar ali, tomar com iogurte natural, que é azedo, às vezes, iogurte natural desnatado e meio azedo, você bota um whey e fica docinho.
tem várias receitas que você pode fazer com whey, tá? Mas assim, é dispensável, mas se você quiser, é um excelente suplemento, um dos melhores. Eu particularmente, eu tomo com leite, né? De manhã eu tomo leite desnatado, né? Devido a ter menos calorias e tudo mais. Aí quando eu tomo whey, eu nem precisaria de whey, que eu não tenho dificuldade de comer carne, proteína, não. Mas quando eu tomo, às vezes estou na correria e tal, né? Não deu ali para fazer aquele ovo de manhã para comer antes de repente ir para academia, eu vou e tomo um leite com whey, né? Como o Guilherme falou, é a proteína do soro do leite, mas você também tem a albumina, que é a proteína do ovo, né? Mas realmente o paladar nem se compara, né? O whey. E a gente tem diversos tipos de whey também, né? Aí que a gente precisa entender. Você tem um whey concentrado, que é aquele que passa por um processo mais simples, né? Então ele tem ainda um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, um pouco de lactose, né? Então, assim, a concentração de proteína do whey concentrado é em torno de 80%, né? Aí você tem o isolado, né? O isolado, ele é a forma mais pura, né, do leite, da proteína do leite. Então você, no caso, tem uma quantidade menor ainda de carboidrato. Então você tem 90% de proteína, né? Então por isso que o isolado é um pouquinho mais caro, né? E você tem também o hidrolisado, tá? Ele passa por um processo de hidrólise, né? Então ele facilita ainda mais a absorção da proteína. Então ele, inclusive, um pouquinho ainda mais caro que os outros, né? Então a gente tem esses tipos aí, tá? É bom você procurar qual a melhor marca, né? Tem várias marcas boas, mas tem muitas marcas ruins. Então, assim, normalmente quando você pesquisa na internet, tem lá, né, os que passaram pela lista de aprovação direitinho, quais foram os mais puros, né? Então assim, tem um controle legal. Tem uma E pergunta. o whey protein, assim, de qualidade, gente, você não vai achar um whey protein de qualidade por R$ 50, esquece. O whey protein é 80, 90, R$ 100, até mais. Isso estou falando do concentrado, do normal. O hidrolisado, por exemplo, costuma ser R$ 200 para cima. Então você não vai Sim, ter um bom whey por R$ 50. Isso aí não tem jeito. é. E assim, tem esses whey de baixa qualidade, whey de 40, R$ 50, eles usam muita proteína ali de baixa qualidade também no meio, tá? Não tem só a proteína do leite. Muitos ali botam até colágeno, que é uma proteína de baixíssima qualidade, o glúten junto, para poder adicionar ali, para ter, por exemplo, ali 20 gramas de proteína numa porção, mas são proteínas de baixa qualidade. Então, assim, um whey de qualidade você não consegue comprar por menos de R$ 90. Infelizmente, é caro. A Não, matéria-prima é cara, então o suplemento é caro. exatamente, tem que pensar na saúde sempre. Teve uma pergunta ali que passou, não consegui pegar ali direitinho, mas estava perguntando aí, Guilherme, é, uma pessoa que é cardíaca ou diabética, ela pode tomar whey e creatina? Pode tomar, sem problemas. Só que a creatina, gente, a creatina, sim, é um excelente suplemento, nível A de evidência, um dos melhores, se não for o melhor. Mas se a pessoa não faz atividade física, ela não vai ter muita serventia para você, não, tá? A creatina é mais para quem faz atividade física e isso em alto rendimento. Para uma pessoa que treina também ali na academia ali devagarzinho, também não vai sentir diferença nenhuma, tá? Agora, creatina para memória, para essas coisas, tem poucos estudos ainda, tá? Então a É, gente não pode falar que ela é um bom suplemento para memória, para cognição, tá? Ela é um excelente suplemento para quem pratica exercício físico em alto rendimento. Para quem também malha ali 3 vezes por semana, quatro vezes por semana, mas também devagar, não faz diferença. E o whey protein, para sua mãe que é cardíaca, igual provavelmente ela é idosa, é um excelente suplemento, igual eu te falei. Assim, para quem é idoso, às vezes tem dificuldade para poder consumir a quantidade de proteína necessária, o whey é essencial. Eu acho o whey essencial para idosos, mais até do que para quem pratica exercício físico. exatamente. Inclusive, minha mãe ela já tem uma certa idade e, assim, passou dos 40 anos,
né, nós começamos a perder massa muscular. Você pode ver que as pessoas idosas, elas vão perdendo massa muscular com o passar do tempo, né? Então, o que o Guilherme comentou aí é interessante, porque a ingestão de proteínas, ela é primordial nesse sentido, né? Inclusive, eu preparei uma dieta para minha mãe magrinha, né? E ainda perdeu massa muscular e assim, ela entrou para o Pilates e tudo mais, né? Fazendo os exercícios dela e eu entrei com whey para ela, né? E a creatina também, tá? Ela tá treinando direitinho e tudo mais. E assim, ela já tá com músculo já. Fico brincando com ela, mostra o músculo aí para eu ver. Falei, ó, tá com mais músculo que eu, hein? Fico brincando com ela. Então, assim, isso aí faz parte, né? Tem uma pergunta ali da Fátima, né? Se a pessoa pode tomar o whey sem fazer exercício físico. Pode, com certeza, tá? Foi o que a gente comentou aqui, né? O whey para você é proteína, é uma proteína mais limpa, porque assim a gente tem a ideia de que assim, se eu estou comendo 50 gramas de carne, eu estou comendo 50 gramas de proteína, e não é, entendeu? É bem menos. Então, às vezes, você acha que está comendo, estou comendo 300 gramas de carne, estou comendo 300 gramas de proteína. Não é. A Por carne não é exemplo, só proteína. Um ovo, por exemplo, tem 5 a 6 gramas de proteína, se o ovo grande. Isso aí. Então, assim, tu vai comer um ovo ali, tem 70, 80 gramas o ovo, mas de proteína vai ter 6 gramas, 5 gramas. Então, nem tudo que você come ali é proteína. Exatamente. A Físio Fabi Pacheco perguntou, Márcio, em relação ao colágeno, vale a pena suplementar para ajudar na pele? Cara, o colágeno, Na pele. assim, é uma das piores proteínas, tá? Isso a gente falando biologicamente, é uma das piores proteínas. E o nosso corpo, ele não separa. Você consumiu a proteína, tanto o whey, quanto o colágeno, quanto a proteína ali do ovo, a albumina, ele não separa, ele não vai separar. Isso aqui é colágeno, vai para a pele. Isso aqui vai para a massa muscular. O teu corpo vai usar a proteína para o que ele está precisando no momento. Pode ser para síntese proteica, pode ser para o crescimento do cabelo, para melhorar a qualidade na pele, pode ser para curar uma ferida. Então, assim, o colágeno é um dos piores suplementos para mim, um dos piores suplementos para você usar. Não, Você, assim, o colágeno no uso do creme, aí beleza, aí eu não tenho conhecimento em relação a isso. Agora, como suplemento para você tomar, totalmente dispensável. É uma das piores proteínas que tem, é o colágeno. o colágeno tipo 2, ele é utilizado aí para questão muscular, questão de ligamento e etc, né? Então, às vezes você faz a suplementação do colágeno tipo 2 porque você de repente tem algum problema de articulação e tudo mais, aí é outra história. Não tem nada a ver com pele, né? Existe essa ilusão que eu vou tomar colágeno e vai melhorar, minha pele vai voltar, eu perdi muito peso, minha pele vai voltar ao normal. Na verdade, né, isso aí pouco faz diferença hoje. Né? Muita gente vende essa ideia, mas na verdade, cientificamente, isso já foi comprovado que não funciona. Tá bom? Porque igual eu disse, o teu corpo vai usar a proteína porque ele está precisando no momento. Sim. Se estiver precisando para curar uma ferida, ele vai usar para ali, independente de qual proteína for. Se for para síntese muscular, igual tu acabou de fazer um exercício físico, teu corpo está precisando ali fazer a síntese proteica ali por causa do músculo, ele vai usar para aquilo ali. E o colágeno é uma das piores proteínas que tem. Vamos adiante aqui então, vamos passar aqui para uma outra questão, efeito platô, né? Por que a pessoa perde peso e depois para... deixa eu ver aqui. Por que a pessoa perde peso e depois para de perder? Né? Isso é o chamado efeito platô. Como isso funciona? O que acontece? A gente começa a fazer a dieta, igual eu comentei anteriormente, existe a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o nosso corpo necessita para poder sobreviver. E mais as calorias que a gente queima no dia a dia. Né? Indo trabalhar a pé, limpando a casa, indo na academia. Né? Então, você queima uma quantidade X de calorias por dia. Então, para você perder peso, você tem que fazer déficit calórico. Não importa o que você vai comer. Tá?
Eu estou falando de perder peso. Você pode perder peso e ser uma pessoa doente, tá? Por isso que eu falei. Você pode perder peso comendo até sorvete, né? McDonald's, comendo só essas coisas, só fast food. Desde que se faça déficit calórico. Mas você, obviamente, em pouco tempo se tornará uma pessoa doente, porque esses alimentos não têm praticamente nutriente nenhum, tá? Mas por que a pessoa entra em efeito platô, né? Existe uma questão que é a seguinte: conforme você vai perdendo peso, tá? A sua taxa metabólica basal vai caindo, porque se lembra que lá no início eu comentei que a taxa metabólica é baseada no seu peso, né? Na sua idade enfim, no seu sexo. Então, assim, você vai ficando mais velho, você também vai perdendo mais peso, essa taxa metabólica basal vai caindo. Então, se você faz uma dieta baseado em 1.800 calorias hoje, se você perdeu 20 quilos, amanhã não é mais 1.800, vai ser 1.300. E se você ficar nessa dieta de 1.800, você não vai perder mais peso, entendeu? Você vai se bobear, vai voltar a ganhar, porque você já não está mais em déficit, entendeu? Por isso que a pessoa, a gente ouve muito, Guilherme, eu, né, a gente que está na área de nutrição, a gente ouve muito falar, pessoas que, eu perdi 20 quilos com a dieta, agora já ganhei tudo de novo. Por quê? Porque a pessoa fica com aquela dieta pro resto da vida. A dieta, ela precisa ser ciclada, né? Você não tem como ficar permanecendo na mesma dieta sempre, porque você, em algum momento, você vai deixar de estar em déficit calórico, entendeu? E além, obviamente, né? E além, obviamente, a gente sabe também que você precisa ciclar, porque você também não pode ficar comendo sempre as mesmas coisas, tem que variar também de acordo com o teu estado nutricional e também por causa da termogênese adaptativa, né, Guilherme? E o nosso corpo, o que acontece? O que é termogênese adaptativa? Se você ficar em déficit calórico muito tempo, o nosso corpo entende o seguinte: olha, esse cara está me matando, entendeu? Então, olha só, eu vou parar de queimar calorias porque ele está me matando. Então, você também não pode ficar em déficit calórico o tempo todo. Você tem que ciclar a dieta. Por isso que tem que ter um profissional contigo. Porque senão, obviamente, ele entende que você não está dando comida para ele. Esse cara não está me dando energia. Então, eu vou segurar aqui porque daqui a pouco eu vou morrer. Entendeu? Então, é preciso ciclar a dieta. Isso aí, por isso tem que ser feito com o acompanhamento de um profissional, entendeu? Que ele vai saber ciclar a hora de fazer o déficit, a hora de alterar entre diminuir carboidrato, aumentar proteína, diminuir carboidrato, entrar com um pouquinho mais de gordura, entrar com determinadas vitaminas e etc. Guilherme? E o que acontece? É muito difícil você se manter em déficit calórico por muito tempo, porque estima-se que a cada peso perdido, a cada quilo perdido, a nossa fome aumenta em 20 a 30 calorias. Não, quer dizer, não, desculpa. O gasto calórico diminui de 20 a 30 calorias. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, o seu gasto calórico vai diminuir até 300 calorias. E a cada quilo que você perde, a sua fome aumenta em 100 calorias. Aquela necessidade de comer aumenta em 100 calorias. Então, ou seja, se você perdeu 10 quilos, a sua fome vai aumentar em 1.000 calorias. E é muito difícil você se manter em déficit calórico com a tua fome aumentada. E tem a parte hormonal também, que conforme a gente está ficando com o estômago mais vazio, ele manda informação para o nosso cérebro que o estômago está vazio e precisa se alimentar. Então, assim, tem a questão hormonal e tem a questão fisiológica ali de percepção da fome. A nossa percepção de fome aumenta. Conforme a gente perde peso, a nossa fome aumenta e o nosso gasto calórico cai. E assim, depois de 6, 7 meses, fica muito difícil a gente se manter. Exato. Por isso a gente tem que entrar com um profissional, que ali a gente vai ciclar, tipo assim, tu não estou conseguindo manter o déficit calórico. Você volta para uma dieta normocalórica por um tempo, depois você volta a fazer o déficit calórico, com aumento ali de proteínas, aumento de vegetais, para poder aumentar o número de fibras que a gente vai consumir, para poder dar mais saciedade. Entendeu? E a gente tende a subestimar o nosso consumo calórico. Você perguntar, a pessoa pode achar que a pessoa está ali fazendo a dieta
e está achando que está comendo ali 2.000 calorias, mas na realidade já está comendo 2.500 a 3.000 calorias. Porque normalmente a pessoa que não está ligada no ramo ali, ela não tem muita noção de quanta caloria tem aquele alimento ali. Às vezes você vai comer um x-tudo na rua, por exemplo, um x-tudo pode ter 1.000 calorias, 1.500 calorias. E a pessoa acha, estou comendo só um hambúrguerzinho fora da dieta. Não tem nada demais. A gente tende a subestimar. E a gente tende a superestimar também o nosso gasto calórico. A pessoa às vezes vai fazer uma hora de musculação e acha que queimou 1.000 calorias, quando na realidade queimou de 200 a 300 calorias no máximo, no máximo. O exercício Exato. físico não queima tanta caloria assim. Ele ajuda, porque ele tem as adaptações fisiológicas, que ele ajuda nisso, e normalmente a pessoa que está praticando esse exercício físico, ela se mantém mais focada na dieta. Mas o gasto calórico também não é grande coisa, não. Uma hora de musculação, tu vai queimar aí 200 a 300 calorias. Ou seja, 2 pãozinhos francês sem manteiga. Ou um pão francês com manteiga, uma hora de academia. Bom, Então tende a superestimar o gasto calórico. exatamente. Foi o que o Guilherme falou aí. Às vezes a gente acha que na academia que queimou muito, mas na verdade você queimou caloria de 2 bombons, entendeu? Isso E faz aí. parte, ajuda demais, mas não é tanto assim, né? E tem o Então, efeito assim, também da pessoa que quer se recompensar, né? Tipo assim, eu tô fazendo a dieta aqui certinho, fiz a dieta hoje o dia inteiro, treinei, eu mereço comer uma pizza. é, Merece, mas assim, às vezes em 2 fatias de pizza, você mil vai calorias. jogar todo aquele déficit calórico teu, todo aquele esforço que você teve durante o dia, e por causa de 2 fatias de pizza ali, você vai jogar tudo aquilo fora. Isso aí. Isso aí. É o que a gente fala. Às vezes tem gente que não pode praticar atividade física, né? Então, assim, é possível emagrecer sem atividade física. Dificulta um pouco mais? Dificulta. Mas é possível você fazer o déficit calórico também sem, é, sem fazer atividade física. Na verdade, é porque hoje em dia a gente come muita besteira. E aí o que acontece? A gente faz trocas pouco inteligentes, que a gente diz, né? Porque às vezes você está achando que é comer pouco que vai te emagrecer. Aí você vai lá e come 4 biscoitos creme crack, achando que biscoito água e sal, achando que aquilo ali vai fazer você emagrecer. Quando, na verdade, aquilo ali tem a caloria de um pão francês. Então é melhor você comer o pão francês, né? Do que comer os 4 biscoitos creme crack. Então, no final das contas, às vezes você vai comer mais. A maioria dos pacientes que eu atendo aqui, que eu monto a dieta, a pessoa fala comigo, cara, isso é muita comida. Eu falei, eu acredito, porque você não come muito. Você come muito alimento de pouca qualidade nutricional e muito calórico, entendeu? Então, assim, dá para montar também, né? Mas, assim, é difícil o processo de emagrecimento, igual o Guilherme falou, né? À medida que você vai emagrecendo, o corpo diminui esse hormônio da saciedade, né? Que é a leptina, né? E aumenta o hormônio da fome, né? Que é a grelina. Então, ainda para dificultar mais ainda esse processo. Então, mas que é possível chegar lá, é possível sim, tá? Vamos adiante aqui. Uma Então, pergunta. Márcio, vai dar 1 hora de live já. Acho que já vai cortar. O Instagram vai cortar a live. Cara, me A gente vai passaram ter uma que. mensagem aqui que o Instagram é mais de 1 hora, um pouquinho. Ah, é? Vamos levando até aonde der. Só vamos avisar uma vez aí do presente, né? O pessoal que está com a gente aí, né? A gente vai estar criando, né? Eu e o Guilherme, a gente resolveu criar um grupo no WhatsApp gratuito, tá? Então, vamos fazer um desafio aí de 21 dias, tá? De forma gratuita, mas a gente vai precisar ter uma quantidade X de pessoas, né? Para a gente poder fazer um trabalho direito. Então, vou pedir que vocês convidem os amigos aí de quem realmente quer participar, entendeu? A gente vai montar um grupo aí no WhatsApp, a gente vai deixar o link na nossa bio do Instagram, né? Que lá tem um linkzinho, né? Vamos ver se a gente consegue deixar também aqui na live, né? Um link para você entrar nesse grupo aí. E aí a gente está com a ideia de já para o mês que vem, ou até o final desse mês aí, né? De repente,
a gente está iniciando esse grupo, mas a gente precisa ter aí pelo menos de 20 a 30 pessoas participando com a gente, né, interagindo, para a gente também se motivar a estar montando, né, o material para vocês, tá bom? A nossa ideia é tentar ajudar. Então a gente vai poder passar algumas dicas para vocês, né? Vamos passar algumas dicas e tudo mais sobre alimentação saudável, né? Para ajudar vocês aí, vamos ver se vocês vão conseguir melhorar aí, né? A performance, a saúde de vocês, que a nossa ideia aqui é tentar ajudar a todos, né? Em relação à saúde. Então, o presente é esse, a gente vai criar esse grupo gratuito aí, onde a gente vai estar conversando muito com vocês aí. Todo dia a gente vai postar alguma coisinha lá, falando sobre algum tema, alguma coisa assim. E aí, vamos ver se a gente consegue chegar aí no final desse desafio aí, com uma saúde melhor, se sentindo melhor e quem sabe até já ter perdido alguma coisa, né? Beleza? Então, vamos adiante. Márcia, a Jacimara perguntou se é possível emagrecer amamentando. Cara, é possível emagrecer amamentando, até porque quando a mulher está amamentando, o gasto energético dela aumenta, o gasto calórico dela aumenta. Então, tipo assim, só que tem que ser feito com o nutricionista para não faltar nutrientes para o seu bebê. Então, assim, você pode fazer um déficit calórico, lógico, mas com acompanhamento profissional. Não é bom fazer por conta própria para não prejudicar o bebê. Beleza? Vamos adiante aqui rapidinho para a gente ir tentando responder as outras que tem aqui ainda. Senão a gente vai ter que fazer outra live só para responder essas, né? Vamos lá. Só para avisar a Magali aí, ela perguntou se esse grupo é de WhatsApp para emagrecimento. É sim, Magali, é um grupo de WhatsApp, a gente vai criar. Na realidade, a gente já criou. A gente vai botar lá o convite lá no nosso Instagram, no meu e do Márcio. E vamos botar aí daqui, a gente vai botar uma data exata para poder começar a botar o grupo para andar. Né? Pessoas para a gente começar. Então, assim, convide aí seus amigos, quem quiser participar, não precisa ter participado da live aqui, mas convida quem quer participar, tá lá no grupo, tá? A ideia ali é a gente tá compartilhando algumas dicas e tal, para tentar ir ajudando vocês aí, né, nesse processo aí, tá ali no ritmo e tal. Então, de repente, até mudar o estilo de vida mesmo. Então, acho isso muito importante, né? Vamos responder umas perguntas aqui, então, rapidinho. Qual a quantidade de água devemos beber por dia? 35 ml por quilo. Beleza, pessoal? Isso é bem simples. 35 ml por quilo que você tem. Então, se você pesa 100 quilos, você tem que beber 3,5 litros de água por dia. Tá? Essa aí é a média. 2 litros é uma média mundial, né? Se convencionou falar 2 litros de água porque é uma média, né? Beber pelo menos 2 litros. Mas o certo, por exemplo, quem pesa 100 quilos é beber 3,5 litros de água por dia. Tá? E se você estiver fazendo atividade física pesada, às vezes que você soa muito, você perde muito líquido, você aumenta a quantidade. Isso aí. E o ideal é você beber água mesmo sem sede, porque a sede já é um sinal do teu corpo mostrando que você está desidratado. Então, bebe água mesmo sem sede. Se você acostuma a beber água e depois você vai sentir falta se não beber. Isso aí é costume. Isso aí. Essa aí, Guilherme, responde essa daí. Qual a quantidade de proteína se deve ingerir para quem quer ganhar mais massa muscular? Então, os estudos mostram que a gente tem que consumir a quantidade de 1,2 a 1,6 de proteína, de grama por peso nosso. Se você tem 100 quilos, você deve consumir de 120 a 160 gramas de proteína. Não é só de carne, de proteína. Por exemplo, um ovo tem 6 gramas de proteína, mais ou menos. 100 gramas de peito de frango tem 20 gramas, mais ou menos, de proteína. Então, é de 1,2 a 1,6 por peso. E se a pessoa estiver tomando hormônios, isso aí pode aumentar até 2,5 sem problemas. Porque quando a pessoa está tomando hormônio, a síntese proteica dela está aumentada. Então, ela pode consumir até 2,5 gramas sem problema. Vamos lá, adiante. Qual o melhor pré-treino para quem treina, né? Então, assim, o melhor pré-treino, né, já baseado em estudos hoje, tá? É o café. Então, você vai treinar aí, é o ideal, é porque ele começa a fazer efeito 1 hora, mais ou menos, depois que você fez a ingestão dele. Então, assim,
tomou ali uma xícarazinha de café, né? Uma xícara de café ali de 200 ml, mais ou menos, um pouquinho menos também. Uma hora depois ele já vai ter seu efeito. Tem também a questão da suplementação para quem não gosta de tomar café também, né? Tem as cápsulas de café. E também você pode tomar também para ajudar também nesse processo aí em relação à questão de fadiga, né? Você pode fazer ingestão de um suco aí de beterraba com limão, por exemplo, um pouquinho de mel. Isso aí também ajuda na parte de fadiga, né? E em questão alimentar, a tua refeição pré-treino não é a refeição que você come 30 minutos, uma hora antes do treino. É que você come 8, 6 horas antes, que é o tempo que o nosso corpo demora ali para metabolizar o carboidrato e transformar em glicogênio muscular, que é a energia que o nosso músculo usa para poder atuar. Então, assim, a alimentação, 6 a 8 horas antes, você tem um bom aporte de carboidrato, e pré-treino, igual o Márcio falou, é cafeína é o melhor pré-treino. Um bom pré-treino desses comprados, se você tem que olhar lá, é a base de cafeína. Vai ter ali entre 200 e 400 miligramas de cafeína. E lembrando que a cafeína, não é muito bom a gente tomar cafeína depois de 2 horas da tarde, que pode atrapalhar na qualidade do nosso sono. Tá? Se você treina à noite, é bom evitar. Porque mesmo que você consiga tomar o café e dormir, ele impacta na qualidade do nosso sono. Então é bom evitar cafeína à noite. O sono, ele é extremamente importante para o emagrecimento, né? Através do sono que a gente libera o CO2, que é a gordura que a gente libera no nosso corpo através da nossa respiração, né? Por incrível que pareça. O pessoal acha que é suando que emagrece, mas não é, né? Vamos falar aqui agora de um outro assunto importante, síndrome do intestino irritável, né? Esse tema tem até uma página no Instagram que eu acho legal, né, da Vanessa Lozito. Até convido vocês aí a seguirem, né, a Vanessa Lozito, né, com Z, né? Ela também ela tem esse problema, né? E ela dá várias dicas, vários testemunhos legais do que ela passou e passa. Então, quem quiser, é muito interessante. Ela está sempre dando um apoio para a gente aí nesse processo aqui, ajudou a gente também na divulgação. Então, assim, quem quiser, segue ela lá, a Vanessa Lozito, né? É interessante. Ela dá bastante dica sobre esse tema, né? Então, a síndrome do intestino irritável, ela é um distúrbio, né, gastrointestinal que provoca dor na barriga, excesso de prisão de ventre, diarreia, né? Ainda não se conhece uma causa exata dessa síndrome, né? Mas, assim, se acredita que, assim, fatorial, né, esteja relacionado com